Pronto, tá gravando aqui. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu tinha mandado para vocês antes um TD e umas videoaulas falando sobre propriedades coligativas, tá? Que é o assunto que a gente vai trabalhar agora. Aí, as propriedades coligativas, elas são essenciais, é a continuação lá dentro das soluções. E eu posso postar de novo o TD lá no grupo de vocês, não tem problema não, dá para acompanhar aqui. E aí, nesse TD eu resolvi algumas questões nas videoaulas que eu encaminhei para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar começar, né, até as questões que eu não, as questões na qual eu não respondi lá com vocês, tá bom? Então eu, eu tenho aí compartilhando para vocês aí a partir da questão 4, tá? Ah, perdão. As quartas-feiras é os dias que eu vou postar os materiais lá no Google, né? Aí vou postar lá na sala de vocês nas quartas-feiras. Tem um cronograma aí dos professores, né? Acho que já foi divulgado na turma de vocês. Aí nesse cronograma, os professores de determinadas áreas eles postam os materiais naquele dia. Para não ficar meio louco, tipo, o pessoal tava reclamando muito que o professor tava montando muitas atividades. Aí quando a pessoa abriu o e-mail, não sabia onde olhar, né? Aí como criou as caixinhas lá de cada disciplina, aí tem determinados dias cada professor vai postar o seu material lá. Beleza? A Maria Luísa perguntou até que horas a aula vai, né? Eu pretendo finalizar a aula aqui até umas 3h30, no máximo 3h30 a gente está finalizando a aula, tá bom? Então é o seguinte, eu peguei as questões aqui para a gente conversar e eu vou começar aqui pela questão 4, que é uma questão que fala sobre diagrama ternário. Aí, como tem esse diagrama ternário, deixa eu só pedir aqui o pessoal que tiver com o microfone aberto. Shelda, tu pode desligar teu microfone? Teu áudio? Peraí. Tem. Eu vou desligar pra ti, tá? Pronto. Desativei o teu microfone, nada contra, tá? Só porque fica aqui fazendo um som ambiente, aí atrapalha um pouco. Aí vocês podem fazer assim, ó. Eu vou explicar a questão, aí no chat aqui a gente se comunica. Se a gente não conseguir tirar as dúvidas aqui pelo chat, aí vocês podem abrir o microfone de vocês, eu dou a palavra e cada um fala uma coisa, tá bom? Então, a quarta questão que eu coloquei aí, ele fala sobre diagrama ternário, tá? É uma questão que ele fala assim, ó, considere o diagrama... Deixa eu colocar aqui. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre as fases da água pura. A linha que representa o fenômeno de granizo é, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, a gente vai tentar entender o que é o granizo. A gente sabe que o granizo é quando chove, tá bom? Os países, principalmente lá no sul do país, aí a água sai do estado líquido e ela passa para o estado sólido, né? Que é uma solidificação, que aí tem aquela chuva de granizo, que são aquelas pedras de gelo que aparecem lá, tá bom? Então, a questão ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer, se a gente dar uma conferida aí, ele quer saber qual dessas linhas está representando isso. Se a gente for ver esse diagrama ternário, ele vai ter os três estados físicos. Ele vai ter o estado físico aqui sólido, estado físico líquido e o estado físico gasoso. Então, toda essa região aqui, ó, entre essa curva aqui e essa, toda essa região aqui, deixa eu até grafar aqui, ó, toda essa região aqui, a substância ela se encontra no estado sólido. Aí, deixa eu colocar aqui outra cor. Essa outra região aqui, ó, essa outra região, a substância ela vai se encontrar no estado líquido, tá? Deixa eu só permitir aqui a Lívia entrar. E essa região que fica abaixo, essa outra região que fica aqui abaixo,
é uma região que a gente fala que o estado gasoso, tá bom? Da substância. Então, como a gente sabe que o granizo é quando a água sai do estado líquido e passa para o estado sólido, então a gente vai ver o seguinte, ó, o estado líquido aqui e o estado sólido é esse. Então, o processo em que isso vai acontecer é quando ele sai do 6 e passa aqui para o 5 que está no parte sólida. Ele está saindo do líquido e indo para a parte sólida. Então, se você for ver entre os itens, o item correto dessa questão aqui seria o item E. Tudo bem? Algum problema aí nas questões? Deu para entender essa questão aí, gente? Ótimo. É, a Ana Carolina falou que não entendeu. Tá, show. A Lavinha tá bom. Deixa o pessoal aqui entrar. Tá, vou explicar novamente, tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, ó. Diagrama ternário. O diagrama ternário é esse diagramazinho aqui, ó, onde eu tenho a pressão pela temperatura. Aí, nesse diagrama ternário, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir os três estados físicos da matéria. Eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, naquelas regiões que eu pintei, tá? Na regiãozinha aqui que eu pintei, a azulada é o estado sólido, essa região amarela é o estado líquido e essa região que está embaixo aqui é o estado gasoso. Então, ele quer saber o seguinte, ó, a linha que representa o fenômeno de granizo. Aí o que é o granizo? É quando você sai do estado líquido e passa para o estado sólido. É quando começa a chover, né? Ou começa a cair aquelas pedrinhas de gelo. Isso é muito comum, tipo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Aqui no Ceará não, né? Mas nos outros estados, lá para o sul do país, isso é normal. Aí quando começa a cair, isso aí é o quê? Quando as gotículas de água vêm no estado líquido, como a temperatura está muito baixa, ela congela e passa para o estado sólido. Aí aqui é só entender, ó. Ele está saindo do estado líquido e passando para o estado sólido. Então é quando ele sai do ponto 6 e vai para o ponto 5, tá bom? É só isso. Quando ele está saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Aí o que você precisaria entender? É só onde ficam essas regiões. E se você observar, a própria questão, ele já te mostra então o estado líquido, sólido e gasoso, tá bom? Tranquilo? Ótimo, então. Sheridan, tu não tá me escutando, Sheridan? Vixe, parei. Todos estão me escutando, gente? Ou é só a Sheridan que não tá me escutando? Ok, então. Olha só. Ah, ótimo, a galera tá escutando. Deixa eu só ver aqui o problema com a Sheridan, ver o que foi que aconteceu com ela, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Eu acho que é só o áudio dela mesmo que ela precisa aumentar um pouquinho, que dá certo, tá bom? Então, vou continuar aqui, galera. Ó, eu vou escutar aqui. Ah, talvez seja isso também. Deixa eu ver aqui. Ana Beatriz. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aí.
Maria Sampaio, Maria Rita, Naeli. Deixa eu ver aqui. Aqui no meu, acho que não. Acho que deve ter algum problema aí no dela. Porque aqui eu não posso nem mexer mais aqui. Eu acho que uma alternativa é talvez ela tentar sair e entrar de novo. Tá bom? Ah, ótimo, Charita. Que bom então. Deu certo aí. Então, vou aqui prosseguir. Ah, vou. Alguém comentou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Ana Carolina. Jair, seguindo a linha de raciocínio, se fosse do sólido para o gasoso, a resposta seria a alternativa A. Se fosse do sólido para o gasoso, exatamente. Perfeito. E se fosse tipo do gasoso para o sólido, a alternativa seria B, tá? É só analisar isso aí. A Lavinha tá pedindo para me repetir aqui. Lavinha, essa questão aí é só para te mostrar, né? Quando ele fala de granizo, tu tá lendo aí, quando ele fala do granizo, é que a questão tá falando o seguinte: a substância ela tá saindo do estado líquido e passando para o estado sólido, tá? E aonde isso acontece? Se você olhar as linhas aí, que está saindo do estado líquido para o estado sólido, é justamente essa aqui, ó. É quando ele sai do 6, que está aqui no estado líquido, ó, o 6 aqui. Ele está aqui no 6 e ele está passando para o estado sólido, ele está vindo aqui para o 5, ó. Então a alternativa que tem isso aqui é o item E, ó. Quando ele vem do 6 para o 5, é só isso. Tranquilo? Então, seguindo aqui, galera, o que vai acontecer, ó? A gente vai vir aqui para a quinta questão. A quinta questão vai ser interessante porque a gente vai falar um pouco sobre a pressão de vapor, que foi daquela videoaula lá que eu falei para vocês, tá bom? É o seguinte, a quinta questão fala assim: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, lê as afirmações a seguir. Então, só relembrar aqui vocês, ó. Eu tinha feito a videoaula lá para vocês, aí falei o seguinte, ó, se tu tem aqui um recipiente fechado, tá? E aí dentro desse recipiente tu tem um líquido, o que vai acontecer? Uma parte dessas moléculas, elas vão passar para o estado gasoso, vão ficar presas aqui dentro, tá? Elas vão começar a passar para o estado gasoso e internamente aqui do sistema, a pressão do sistema ele vai aumentar, ele vai ficar aumentando, tá? A pressão do sistema vai aumentar, até chegar um certo momento que essa pressão ela não vai mais ser modificada. Por quê? Porque a quantidade de moléculas no estado gasoso ela não é mais alterada, ela continua a mesma. Como assim, professor? Algumas moléculas elas vão passar para o estado gasoso e quando colidir com a parede elas vão passar para o estado líquido. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma parte passando para o estado gasoso e a outra parte passando para o estado líquido. Vai chegar um certo momento que a quantidade de molécula que passa para o estado gasoso vai ser a mesma quantidade de molécula que passa para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente fala que entra em equilíbrio, tá? E esse equilíbrio, a gente fala que é um equilíbrio dinâmico, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando isso acontece, quando a velocidade passando para o estado de gasoso, que a gente vai chamar aqui o estado de evaporação, quando a velocidade de evaporação ela se iguala, né, à velocidade de condensação, a gente fala que o sistema entrou em equilíbrio dinâmico, tá? Entrou em um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico é justamente quando
a substância alcança o que a gente chama de pressão máxima de vapor, tá? Pressão máxima de vapor é quando a velocidade, até colocar aqui, ó, é quando a velocidade de evaporação, que ela passando para o estado líquido, é igual à velocidade de condensação, que ela passando para o estado gasoso. Então aqui, ó, eu vou ter uma parte indo para o estado gasoso e uma parte vindo aqui para o estado líquido. Então eu tenho um equilíbrio dinâmico e chego na pressão máxima de vapor. A questão fala o seguinte, ó, a primeira, a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Quando ela entra em equilíbrio, ó, quando ela entra em equilíbrio, que a gente acabou de dizer, ó, a velocidade de evaporação, deixa eu até colocar aqui, grifar, a velocidade de evaporação, ela vai se igualar à velocidade de condensação. Então esse item aí, ele é um item verdadeiro, tá bom? O segundo, não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Então deixa eu grifar isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Quando ele fala assim, não há transferência, não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor, isso aqui é falso, tá? Cuidado com essa afirmativa aqui, isso aqui é falso. Por quê? Porque o equilíbrio, eu coloquei até aqui, ó, o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. O que significa um equilíbrio dinâmico? Quer dizer o seguinte, ó, as moléculas elas não deixam de passar para o estado gasoso e nem elas deixam de passar para o estado líquido, elas estão em movimento. Então é algo dinâmico. Quando ele fala aí na questão que não há transferência, é como se ele tivesse assim, ó, o sistema entrou em equilíbrio, pronto, as moléculas que estão no estado gasoso ficou lá e as que estão no estado líquido ficou lá. É como se não houvesse essa alternância, o que é mentira, tá? Por isso que o equilíbrio é chamado um equilíbrio dinâmico. Então, esse segundo item aí, ele está falso, tá? É um item falso. O terceiro, ele fala assim, a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Olha só, quando ela atinge o equilíbrio, a pressão ela não altera mais. Porque se a pressão alterar, quer dizer que o sistema não entrou em equilíbrio. O sistema só vai entrar em equilíbrio quando a pressão parar de se movimentar. Ela vai parar de aumentar ou diminuir. Então ela vai se manter constante. Então, isso aqui, ó, a pressão de vapor do sistema se mantém constante no equilíbrio. Isso aqui é verdadeiro. A pressão aqui interna, a pressão quando entra no equilíbrio, ela é constante, ela não altera mais. Raciocina aqui comigo, ó. A pressão ela depende da quantidade de moléculas no estado gasoso. Se ela depende da quantidade de moléculas no estado gasoso, o que acontece? Se a quantidade de moléculas elas não é alterada mais, então a pressão ela fica constante. Então, esse item aí é um item verdadeiro, tá? É um item verdadeiro. A quarta fala assim, a concentração do vapor depende do tempo. Vamos analisar isso aqui, ó. A concentração do vapor depende do tempo? Não, gente, ó. O tempo, a pressão de vapor não tem nada a ver com o tempo, tá? A pressão de vapor, ela vai depender de dois fatores. Vou até colocar aqui para vocês anotarem. A pressão de vapor ela depende de dois fatores. Quais são eles? A temperatura, que altera, tá? A pressão de vapor. E o outro fator é a natureza do reagente. Somente esses dois fatores que alteram a pressão de vapor. O tempo não. O tempo ele não vai alterar a pressão de vapor, tá? Então isso aqui, ó, é falso, tá? Então o item verdadeiro é o item 1 e o item 3. Então 1 e 3, o item verdadeiro nessa questão aí, ó, vai ser o item A, tá? Então esse seria o item correto nessa questão. Deixa eu ver aqui o que a galera está perguntando.
Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com vapor, leia as afirmações a seguir. Desculpa, gente, desculpa, você tem razão. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não visualizei isso aqui, né? E está pedindo as citações falsas, né? Então, se ele está pedindo as citações falsas, vai ser a 2 e a 4, tá? Então, 2, 4 vai ser aqui o item B, perdão. Fiquei condicionado aí a colocar só os itens verdadeiros. Obrigado, Yasmin, você ajudou aqui. Tranquilo, gente? Ótimo. Então, não é muito difícil não, tá, gente? Vou pegar aqui. Esse negócio chato aparecendo aqui direto, velho. Deixa eu parar essas notificações aqui. Então, a gente vai vir aqui para a sexta questão, tá? A sexta questão é interessante que a gente vai discutir algumas coisas aqui sobre ela. Então, a sexta questão fala assim, ó. Devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor do que 1 atm. Entretanto, ao nível do mar, pode ser considerado igual a 1 atm. Aí ele fala assim, um recipiente aberto, aí vai falar algumas coisas aqui. Antes de a gente ir para os itens, a gente vai discutir algumas coisas aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu falar aqui para vocês sobre ponto de ebulição, tá? A gente precisa entender aqui o que é o ponto de ebulição. Deixa eu fazer essa perguntinha aí para vocês. O que é ponto de ebulição para vocês? Né? O que seria o ponto de ebulição? Podem responder, meninos. Tem uma diferença. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. A galera falou aí quando evapora e tal. Existe uma diferença, ó. Evaporação, né? Evaporação e ebulição, tá? Existe uma pequena diferença entre as duas. Deixa eu falar logo a semelhança. Qual é a semelhança? É quando as duas vão indicar quando o líquido sai, uma substância sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, tá bom? Nas duas isso aqui vai acontecer. A diferença entre elas é como isso vai acontecer, tá bom? Como isso vai acontecer. Na evaporação é um processo lento, tá? A evaporação aqui, se a gente for analisar, ele vai ser um processo bem lento. Isso vai acontecer na superfície do recipiente. Só as partículas que estão na parte de cima, eles vão passar, tá bom? A Lívia tem, se tu analisar aí, desculpa gente, a Lívia está perguntando aqui, ó, que ela só tem acesso a áudio. Se tu analisar em pessoas aí, eu tenho dois perfis, Jailson Silva Rodrigues e tem o outro lá também. Só que esse outro aí tem as apresentações, aí tu tem que olhar nesse outro, tá bom? Então, continuando aqui, gente, ó. A evaporação é um processo lento. Tipo, quando tu estende uma roupa, lá, deixa lá estendida, depois de um tempo que ela vai secar. Por quê? Porque é um processo lento. E aqui, na evaporação, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da água, a temperatura aqui não chega a 100 graus Celsius. A temperatura é o menor, né? No processo de ebulição, não. Ó. O processo de ebulição é um processo bem rápido. Quando a água começa a ferver, né? A água começa a ferver, chega a temperatura de 100 graus Celsius, ela começa a ferver. Então isso aí quer dizer que ela está sofrendo um processo de ebulição. É o ponto de ebulição dela, que é 100 graus Celsius. Não
é evaporando. Esse processo aí é um processo de ebulição, é um processo bem mais rápido, tá? Aí, se a gente for analisar isso aí, ao que acontece? Eu vou fazer uma perguntinha aqui bem clara. Professor, então a água sempre ela vai sofrer o processo de ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius? Aí eu vou dizer para vocês que não, tá? A água ela pode evaporar a uma temperatura, aliás, sofrer um processo de ebulição a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Aí você vai assim, como assim, professor? Como é que a água ela vai começar a ferver com a temperatura menor do que 100 graus Celsius? Porque aí vem um conceito lá que eu falei para vocês, que é bem simples, ó. Esse conceito ele fala o seguinte, que deixa eu anotar aqui, ó. O ponto de ebulição ele vai acontecer quando, tá? A pressão externa ela for igual à pressão de vapor do líquido, tá? Quando a pressão externa, deixa eu até grifar isso aqui, ó. Quando a pressão externa ela se igualar à pressão de vapor, a água ela começa a sofrer o processo de ebulição. Então, o seguinte, ó, se você pegar a água, tá? E você coloca no fogo, eu falei para vocês que a pressão de vapor ela depende da temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a pressão de vapor do sistema. Então, a pressão do vapor do líquido ele começa a aumentar. Vamos supor que você está ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão externa, né, que é a pressão do ambiente, é 1 atm. A pressão de vapor do líquido está abaixo. Aí quando tu começa a aquecer ele, tu vai ter mais moléculas no estado gasoso. Então a pressão de vapor ela começa a aumentar, começa a aumentar. Quanto maior a temperatura, ela vai aumentando. Quando chegar exatamente em 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água vai ser igual à pressão externa. Como isso acontece, a água começa a ferver. Aí a gente tem um ponto de ebulição. Isso quando tu tem o nível do mar, que é 1 atm, tá bom? Quando tu vai tipo, para uma serra, que no caso ele coloca o exemplo do Pico da Bandeira, quando tu sobe uma serra, tu percebe até inclusive uma diferença de pressão, tu começa a perceber que o ouvido ele começa a fazer uma zoadinha, tá? Isso está relacionado justamente à variação de pressão. A pressão externa, estou falando da pressão externa, tá? Então quando tu sobe uma serra, o que acontece com a pressão externa? Ela aumenta ou ela diminui a pressão externa? Quando tu vai para um lugar mais alto, a pressão externa ela diminui, entendeu? Se ela diminui, a pressão do líquido, a pressão do líquido para ela chegar à mesma pressão externa, para se igualar à pressão externa, ele vai precisar de uma temperatura menor. Então, com a temperatura menor, a água ela começa a ferver. Por quê? Porque a pressão de vapor do líquido se igualou à pressão externa. Por que isso aconteceu? Porque a pressão externa, quando tu foi para uma cidade mais alta, a pressão externa ela diminuiu. Então, a pressão de vapor ela precisa só se igualar à pressão externa para a água começar a ferver. Então, tu vai gastar uma quantidade menor de calor. Então, a temperatura da água ela tem que ser menor, tá bom? Dá para entender isso, gente? Ó, a questão da pressão externa e a pressão de vapor são duas coisas diferentes, tá? A pressão externa é a pressão que é do ambiente, tá? E a pressão de vapor ela depende da temperatura. Quando tu aumenta a temperatura, essa pressão de vapor do líquido ela começa a aumentar. Quando as pressões elas se igualam, a água começa a ferver. Então, ao nível do mar, a pressão de vapor, tá? Ao nível do mar, a pressão externa do sistema, eu vou até escrever isso aqui, acho que fica melhor. Peraí. Deixa eu pegar aqui um slide em branco que fica melhor. Pra gente entender isso aí. Eu faço um esboço, ó. Imagina só. Tu tem uma aqui, vou colocar aqui é o mar, tá? Aí aqui eu vou desenhar o seguinte, ó.
aqui é a cidade de Fortaleza, tá? Aqui botar uns prédios aqui e tal, ali na beira-mar. E vamos pensar aqui que tu vai para uma serra, tu vai ali para Guará, tá bom? Guaramiranga. Tá lá em Guará. E aqui eu vou desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma pessoa aqui. Aqui eu tenho uma pessoa lá em Guaramiranga, tá bom? Pensa aí comigo, galera. Aqui a gente tem, né, o solzinho e tal. Olha só. A pessoa que está aqui embaixo, essa pessoa que está aqui embaixo, deixa eu só botar uma outra cor aqui. Essa pessoa que está aqui embaixo, ela tem toda uma massa de ar sobre o corpo dela, tá bom? Então aqui eu tenho uma pressão, chamada de P1, porque ela tem toda essa massa de ar sobre o corpo dela. Aqui, essa outra que está lá em Guaramiranga, ela tem uma massa de ar também sobre o corpo dela, só que é uma massa de ar menor, tá bom? Então eu posso dizer que aqui, ó, essa pressão aqui, quem está ao nível do mar, como ele tem uma massa de ar maior, então a pressão, tá? Essa pressão é uma pressão externa. Essa pressão aqui, ela é maior, tá? Ela vai ser maior do que essa pressão aqui, porque essa pressão aqui, quando tu está acima do nível do mar, a pressão aqui é menor, porque tu tem uma massa de ar menor sobre o teu corpo, tá? Então, a pressão externa aqui, ó, a pressão externa aqui, ela vai ser menor, tá? Ela vai ser menor do que aqui em Fortaleza. Então, quer dizer assim, professor, então quer dizer que em Fortaleza a pressão ela é maior do que lá em Guaramiranga? Sim, lá em Guaramiranga, se tu comparar a pressão externa de Guaramiranga com a pressão externa de Fortaleza, lá é menor, tá bom? Porque lá em Guaramiranga tu tem uma massa de ar menor sobre o teu corpo. Então, quando tu está mais acima, a pressão externa do ambiente diminui, tá? Então, partindo dessa premissa, o que a gente pode pensar? Imagina que tu tá aqui em Fortaleza, tá? Tá com a panelinha lá no fogo e tem água aqui, tá? Tá aquecendo lá, tá a água aqui. E aqui tu vai fazer a mesma coisa lá em Guaramiranga. Pega aqui a panelinha com água e tu vai aquecer a água aqui também, tá? Pega um foguinho aqui, começa a aquecer. O que tu vai visualizar? A pressão externa aqui não é maior, então eu tenho uma outra pressão que é a pressão do vapor. Pressão de vapor. Que pressão de vapor é essa? É a pressão do líquido, tá? Não tem nada a ver com a pressão externa, é a pressão do líquido. Pressão do líquido aqui, e aqui também tu tem a pressão de vapor, que é a pressão de vapor aqui desse líquido, tá? Essa pressão de vapor, ela depende, né, um dos fatores que ela depende é da temperatura, tá bom? Um dos fatores que ela depende é a temperatura. Ou seja, quando tu aumenta a temperatura aqui, ó, quando tu aumenta a temperatura do sistema, a pressão de vapor do teu sistema, ela também aumenta. A pressão de vapor, que eu vou chamar aqui, ela também vai aumentar. E a gente viu que o ponto de ebulição, ele vai acontecer quando? Quando a pressão externa, vou até colocar aqui de lilás, ó, a ponto de ebulição vai acontecer quando a pressão externa ela for igual, deixa eu colocar aqui outra cor aqui, ela for igual à pressão de vapor do líquido, tá bom? Olha só, então, se você for imaginar aqui, ó, a pressão externa,
quando tu está em Fortaleza, a pressão externa ela é maior. Então, para a pressão de vapor se igualar a essa pressão externa, ela precisa de uma temperatura maior para ela conseguir alcançar. Aqui em Guaramiranga, como a pressão externa ela é menor, então eu preciso de uma temperatura menor. Então eu posso dizer aqui, ó, com certeza que em Fortaleza a água ela vai ferver a 100 graus Celsius. E aqui em Guaramiranga a água ela vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Sei lá, 96, 90 95, vai depender muito da pressão, entendeu? Quanto mais alto, a ideia é assim, ó, quanto mais alto, menor o ponto de ebulição da água. Tipo, se eu fosse para o Monte Everest, que é o local, eu acho que é o mais alto do mundo, né? Tu chegar lá no ponto Everest, se tu for ferver a água, tu vai ver que a água vai ser fervida a uma temperatura menor do que 100 graus, tipo em torno de 86 para 90 graus Celsius. Porque lá a pressão é muito menor, a pressão externa, então ela se iguala a uma temperatura menor. Se a gente for pegar esse raciocínio aí e for analisar a questão, ele fala assim, ó. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no pico da bandeira como no nível do mar? Não, isso aqui não, claro que não. No pico da bandeira, como a pressão lá é menor, então a água ela vai ferver a uma temperatura menor lá. Então isso aqui, ó, é falso. O item B, a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no pico da bandeira? Não vai ser maior. Pelo contrário, lá no pico da bandeira, ela, como a pressão externa é menor, então aqui, ó, o correto é se fosse menor do que 100 graus Celsius. Então isso aqui está errado também, ó. Essa alternativa é falsa. O item C fala assim, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Perfeito isso aqui, ó. Com o pico da bandeira, imagine como se fosse Guaramiranga. Lá, a temperatura de ebulição da água ela vai ser menor, porque a pressão lá é menor. Então essa aqui, ó, é verdadeira. Isso aqui seria o item correto. O item D fala assim, a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Não, isso é mentira. É igual, não é maior, tá? É igual a 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água é menor do que 0 graus Celsius ao nível do mar. Não, ela não é menor. Ela é igual ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Se tu for para um nível acima do nível do mar, uma cidade acima do nível do mar, ela vai ser menor, tá bom? Então o item correto aí, ó, é o item C dessa questão. Deu para entender o raciocínio dessa questão, galera? Ótimo, gente. Que bom, então. Assim, de forma bem direta, ó. Quanto mais alta a cidade, quanto mais alto, né, menor vai ser a temperatura de ebulição. É só isso. Tipo, Guaramiranga fica a 100 metros do nível do mar. Se for para um Pico da Bandeira, que é a 200 metros ao nível do mar, onde a água ela vai ter uma temperatura de ebulição menor. No Pico da Bandeira, porque o Pico da Bandeira ele é uma altitude maior do que Guaramiranga. E por aí vai, entendeu? A ideia é essa, ó. Quanto mais alta a cidade em relação ao nível do mar, menor vai ser o ponto de ebulição da água, tá bom? Porque quanto mais alto, menor a pressão externa. A ideia é essa. Então, eu vou pegar aqui e vou para outra questão, a oitava questão aí, tá? A oitava questão fala assim, ó. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão. Observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior do que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando
com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será. Aí vamos lá discutir isso aí. A sétima questão, ela tá faltando os desenhos, então não dava para fazer ela, tá bom? Por isso que eu pulei logo para a oitava. Ela faltava lá um desenho que tinha que ter, aí eu pulei logo para a oitava, Thiago, tá bom? Deixa eu fazer uma perguntinha aí para vocês, vocês tiram de letra, ó. Se tu tem tipo vai fazer um feijão, tá bom? Vai cozinhar o feijão. Tu vai cozinhar o feijão numa panela de pressão ou tu cozinha o feijão numa panela aberta? Pressão. Por quê? Por quê, meninas? Isso, a Beatriz respondeu aí, ó. É mais rápido, tá bom? Porque aí, beleza, ó. Se tu pegar uma panela de pressão, colocar o feijão, tu vai ver que lá o cozimento do alimento ele vai ser mais rápido do que numa panela aberta, tá? Então o tempo lá é menor. Agora vamos tentar entender isso, o motivo disso aí, tá bom? Mas a resposta é isso mesmo, tá? Só vamos tentar entender o motivo. Isso aí está relacionado justamente, tá? À pressão de vapor. Está relacionado à pressão de vapor. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Só para a gente tentar entender, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui. Imagina só, tu tem uma panela, tá? Aí tu tem uma panela aqui de pressão, tá? Tem uma panela de pressão aqui dentro. Aí tu tem um líquido aqui com o teu material para cozinhar. Aqui, ó, se você for analisar a pressão, que a gente vai chamar aqui a pressão externa, ela vai ser uma pressão muito grande sobre o líquido, tá? Tu vai ter uma pressão muito grande sobre o líquido. A pressão externa que ela vai ser muito alta. A pressão de vapor, que eu vou chamar aqui de PV, ó, a pressão de vapor, para a água começar a ferver, ó, ou para o líquido, ele começar a ferver, eu sei que a pressão externa ela vai ter que ser igual o quê? A pressão de vapor. Então, eu vou verificar que esse líquido aqui, que está aqui dentro, ele vai começar a sofrer, ele vai começar a ferver a uma temperatura bem maior do que 100 graus Celsius. Se tu tivesse uma panela normal, uma panela convencional, que não tivesse a pressão, ele ia começar a ferver 100 graus Celsius. Aí a questão é a seguinte, ó, se a gente for pensar aqui, ó, se tu for cozinhar um alimento a uma temperatura de 100 graus Celsius, se tu for cozinhar outro alimento a uma temperatura de 120 graus Celsius, qual é que vai cozinhar mais rápido? 120, que a temperatura é maior, não é isso? Ótimo. A panela de pressão, o esquema é o mesmo. Se a gente for pegar aqui, ó, a questão, ele está falando o seguinte, agora a gente só vai interpretar ela. Ó. Comparando duas panelas simultaneamente, né, em dois queimadores iguais de um mesmo fogão. Observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior. E está dizendo que a pressão externa, ó, é maior que naquela sobre a água fervente numa panela aberta, o que a gente discutiu. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento da panela de pressão fechada será... A galera já respondeu. Ó. Na panela de pressão fechada, o tempo dela vai ser maior ou menor? Menor, né? Então esses itens aqui, ó, igual, maior, já estão falsos, tá bom? O tempo vai ser menor. Por quê? Aí vamos ver aqui o item A. Menor, pois a temperatura de ebulição será menor. Opa, peraí, ó. A temperatura de ebulição vai ser menor? De forma nenhuma, tá? A temperatura de ebulição ela vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então isso aqui está errado. Ó. Isso aqui tinha que ser maior.
O item B, menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Perfeito isso aqui, ó. Tá bom? O item B. O tempo de cozimento da panela a pressão fechada, comparado à panela aberta, ela vai ser menor. Por quê? Porque a temperatura dentro do líquido lá ele vai ser maior. Tá? Então o item correto aí vai ser o item B. Deixa eu ver aqui o chat que a galera tá falando aqui. Tranquilo, galera? Deu para entender essa questãozinha aí? Ótimo. Então, vou aqui para a nona questão. Essa questão aqui também, eu acho que muitos de vocês já perceberam. Tipo, a galera que gosta de café, vai fazer o café, aí o que acontece? Deixa a água fervendo lá no fogão. Aí quando a água começa a ferver, o que você pega? Você pega o sal, joga dentro da água. Aí quando você joga o sal dentro... Que sal? Botar sal no café, tá louco. O açúcar dentro Você vai colocar o açúcar dentro da água, aí o que acontece? A água para de ferver, né? A água para de ferver, depois de um tempo ela começa a ferver de novo. Não sei se vocês já repararam isso, tá? Por que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Negócio chato aqui aparecendo direto. Ó. Quando tu tem... E eu expliquei isso lá nas nossas aulas, assim, ó. Quando tu tem um líquido, tá? Aqui dentro, ele vai ter uma certa pressão de vapor. Se tu pega esse líquido e adiciona soluto dentro dele, tipo a água, vamos pegar aqui o exemplo, deixa eu só organizar isso aqui melhor. Então, vamos supor, tu pega aqui a água, né? Tem a água no estado líquido aqui. A água, a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius, tá bom? A pressão ambiente, né? Ao nível do mar. Então, ela começa a ferver lá, a 100 graus Celsius, começa a ferver, aí tu vem aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor, tu vem com uma colherzinha aqui e adiciona o açúcar, né? Vai adicionando o açúcar aqui. O que tu consegue perceber na hora? Que a água ela para de ferver. Por que isso acontece? Porque é simples, galera, ó. A pressão de vapor, deixa eu colocar aqui de vermelho. A pressão de vapor. Quando tu adiciona o açúcar que a gente viu lá em solução, né? Ele vai ser o nosso soluto, tá bom? A água aqui, ele vai ser o que a gente chama de solvente. Então, quando tu adiciona um soluto no solvente, a pressão de vapor automaticamente ela diminui. Ela vai diminuir, ó. Ao adicionar o soluto, a pressão de vapor ela diminui. Diminui quanto, professor? Quanto mais soluto tu adicionar, menor vai ser a pressão de vapor. Então, com a pressão de vapor diminui, ela vai tem que aumentar mais a temperatura para ela novamente se igualar à pressão externa, para a água começar a ferver de novo, entendeu? Então, quanto mais soluto, vai ser menor a pressão de vapor. Vocês podem até fazer essa experiência em casa, ó. Tipo, vão lá, bota a água para ferver, aí quando a água começa a ferver, tu taca uma colher de açúcar lá, né? Aí a água para de ferver. Se tu esperar um pouquinho mais, a água ela vai começar a ferver de novo. Aí tu pega uma outra colher de açúcar e joga lá dentro. Tá adicionando soluto. Tu vai perceber que a água vai parar de ferver de novo. Entendeu? Então, quanto mais soluto tu adiciona, menor vai ser a pressão de vapor. Tu vai diminuindo a pressão de vapor. Aí ela vai ter que aumentar de novo de que forma? Tu vai ter que aumentar a temperatura do líquido para a pressão de vapor ela aumentar de novo, se igualar à pressão externa e a água começar a ferver. Então, baseado nessas informações, ele faz o seguinte, ó. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata...
Essa a questão? Meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Olha só, se tu vai cozinhar a batata, tu pega uma panela só com a água e outra panela com água e sal, tu vai ver que a panela que só tem a água, ela vai ferver a 100 graus Celsius, tá bom? Aqui tu colocou o sal, ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. É como se tu estivesse aumentando a temperatura de cozimento da batata, entendeu? Quando tu adiciona o sal. Então, aqui tu adicionou o sal, vamos supor que a água ela vai ferver a 110. Aqui tu não colocou o sal, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Então, quem é que vai cozinhar mais rápido? Aquela que tu adicionou o sal, tá bom? Porque ela vai ter uma temperatura maior. Então, a galera, para fazer o cozimento de alguns alimentos, eles adicionam um soluto, porque a água ela vai ferver a uma temperatura maior. Consequentemente, ela vai acabar o quê? Ela vai acabar cozinhando o alimento mais rápido, porque ela vai ter uma temperatura maior. Então o tempo vai diminuir. Então é isso, ó. O item A fala assim, esse primeiro item aqui. A adição do sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Perfeito, ó. Isso aqui, ó. Quando tu adiciona o sal, tu aumenta a temperatura de ebulição. Então, verdadeiro. A adição do sal provoca um aumento da pressão de vapor. Mentira, ó. Quando tu adiciona o sal, a pressão de vapor ela não aumenta, tá? A pressão de vapor ela vai diminuir. Até coloquei aqui, ó. Ela não aumenta, ela diminui, tá? Quando tu adiciona o sal, a pressão de vapor ela diminui e aumenta a temperatura de ebulição. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição. Essa aqui está falsa e essa aqui também está falsa, né? E está dizendo que não altera, tá? A temperatura de ebulição. Altera sim. Então, deixa eu colocar até a regra aqui, ó. A regra seria o seguinte, ó. Quando tu adiciona, assim, um soluto ou no solvente, né? Quando tu adiciona um soluto no solvente, acontece o seguinte. Não pode esquecer isso, ó. Diminui a pressão de vapor e aumenta a temperatura de ebulição, tá? Sempre isso vai acontecer. Quando tu adiciona o soluto ao solvente, a pressão de vapor diminui e, consequentemente, acontece um aumento na temperatura de ebulição. Tranquilo aí? Então, os itens verdadeiros aí seria apenas, corretas explicações seria somente o primeiro lá. Então, o item correto nessa questão vai ser o item A. Tranquilo, meninas? Alguma dúvida? Quiser fazer pergunta? Ótimo. Que bom, vocês estão entendendo. Então, vamos aqui para a próxima, tá? A questão 10, tá? Ele fala assim. Quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que... beleza. Isso aqui é interessante. Você sabe o que é banho-maria? Eu acho que sim, né? Eu vou só desenhar, eu sei que vocês fazem lá pudim, eu acho que a galera sabe como é que funciona. Banho-maria é mais ou menos assim, tu tem um recipiente, tá? Aí, nesse recipiente, tu coloca um líquido. Aí, dentro desse recipiente, tu coloca um outro recipiente. Até desenhar de outra cor aqui. Tu coloca um outro recipiente aqui. Nesse caso aí, esse outro recipiente que ele fala aí é onde está a nossa substância lá, o café, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Nesse caso aí, ó,
esse recipiente aqui, dentro dele tem o café. E nesse outro recipiente aqui, que estava fazendo o banho-maria, né, que é chamado aqui, ó, esse recipiente aqui, é chamado de banho-maria, tá? Aqui dentro eu só tenho água, beleza? Aí eu coloco lá para aquecer e tal. Por que eu faço isso? Alguém tem uma ideia por que a galera faz o banho-maria? Se você for analisar. Eu faço esse banho-maria aí, se a gente for ver aí, por causa do seguinte, ó. A água aqui, ela só vai chegar a uma temperatura de quanto? No máximo de 100 graus Celsius, porque é água pura, tá? Ela não vai aquecer mais do que isso. E o café, se você for analisar o café ele é uma solução. Ele é uma solução, né? Porque ele vai ter o solvente lá, que vai ser a água. Solvente aqui, que vai ser a água. E ele vai ter o soluto, que aí vai ser a borra do café, mais o açúcar, tá? Então, a temperatura de ebulição do café, ele vai ter uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Porém, o banho-maria, ele controla essa temperatura, tá bom? Ele controla. Ele não deixa a temperatura ultrapassar os 100 graus Celsius. Então, eu aqueço o café, né? Sem passar dos 100 graus Celsius. Então, aqui ele não vai ferver, ele vai só aquecer. Então, para isso que serve o banho-maria. Tranquilo? Então, a questão fala assim, quanto café é aquecido em banho-maria? Observa-se que só o café ferve? Não. A gente já falei aqui que o café ele não vai ferver, porque a temperatura dele é maior do que 100 graus Celsius. Então, isso aqui ó, é falso. O item A. O café e a água do banho-maria ferve? Não, só do banho-maria que vai ferver. A do café não. Então aqui é falso. Só o banho-maria ferve? Beleza, é isso mesmo. O café aí não vai ferver, ele vai só aquecer. Só o banho-maria aqui, ó, que ele vai ferver. O banho-maria ferve a uma temperatura menor do que a água pura? Não, se o banho-maria é a própria água pura, então tá falso. O café ferve a uma temperatura menor do que a água pura? Também é falso. Ele vai ferver a uma temperatura não menor, mas sim maior. Tá bom? Então o item correto aí ó, é o item C. Isso, Maria Luísa. O café ele vai só esquentar, entendeu? Ele não vai aquecer, ele não vai sofrer o processo de ebulição. Sim, para qualquer solução. Para qualquer solução, Yasmin. Porque a água, como ela é pura, ela mantém a temperatura de 100 graus Celsius. Aí a outra que está no recipiente, ela não ultrapassa 100 graus Celsius. E se é uma solução, ela vai ter uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, entendeu? A ideia é essa. Isso. Quem vai ferver somente é o banho-maria. E se tivesse uma outra solução dentro daquele recipiente, no banho-maria, e fosse água misturada com outra coisa, ele ia ferver a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Exatamente. Tá bom? Então, deixa eu ir aqui para a nossa questãozinha aqui, que vai ser a nossa última questão, viu, gente? Já são 3 horas aqui. E a gente vai finalizar com essa questão, aí eu fico tirando dúvidas depois com vocês. Essa questão fala assim, ó, indique a afirmativa incorreta. Então, deixa eu vir aqui, ó. Ele quer a afirmativa incorreta, tá? Só pra gente não esquecer. Fazer que nem aquela outra que eu esqueci. O item A fala assim, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapores dos líquidos. Olha só, a pressão de vapor ela depende da temperatura e da natureza do reagente, que a gente conversou antes, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, esse item aqui está verdadeiro, só que ele quer o incorreto, tá? Essa afirmativa aqui é verdadeira. A outra, a pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. Vamos lá.
A pressão de vapor do líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. Olha, gente, a pressão de vapor, como eu acabei de falar para vocês, ele só depende da temperatura e da natureza do reagente. Ele não depende da quantidade. Ele está falando assim, o volume do líquido. Ele está falando que a quantidade do líquido, né, interfere lá na pressão de vapor. Isso aqui é mentira, tá bom? Então essa aqui já é de cara incorreta, é o item B, né? Que a pressão de vapor não depende do volume do líquido, não importa a quantidade de líquido que está lá presente. Ele depende somente de quem? Da temperatura e da natureza do reagente. O item C fala assim, a água do mar entra em ebulição a uma temperatura mais alta do que a água destilada. Sim, por quê? Porque a água do mar é uma solução, é a água mais sal, então a temperatura é maior, a temperatura de ebulição dela, tá bom? O líquido A tem 20 graus Celsius, a pressão de vapor é igual a 30 mg de mercúrio. O líquido B, a mesma temperatura, tem pressão de vapor igual a 60 mg de mercúrio. Então a temperatura de ebulição de B é menor do que a de A. Sim, ó, porque a pressão de vapor dele é maior. Então a temperatura de ebulição vai ser menor. Correto isso aqui também. O item é, um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se torna igual à pressão externa. Foi o que a gente falou, também é verdadeiro. Então o único que é incorreto aqui, ó, é o item B, tá? Então essa questão aí é o item B. Desculpa, Sherida, qual é a questão que você não entendeu? A 10? Deixa eu ver. A do banho-maria? Certo, ó. Tu quer ligar teu áudio aí e perguntar qual foi a parte que você não entendeu? Mas eu explico. Tá bom, eu explico aqui. Então, a 10 é a seguinte, ó. Ele fez um banho-maria, ele colocou um recipiente com banho-maria, tá? Aí nesse banho-maria, ele colocou o café para aquecer, tá? Aí ele quer que você verifique aqui qual é o item que é verdadeiro. O banho-maria, ele vai aquecer a 100 graus Celsius, ele não vai passar de 100 graus Celsius. Então a temperatura máxima dele é 100 graus Celsius. A do café, que está aqui dentro, o café ele é uma solução, ele tem um solvente e o soluto. Então a temperatura dele de ebulição vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então se tu bota ele no banho-maria, o café no banho-maria, ele não vai ferver, tá? Mas a água vai ferver, porém o café não. Aí ele fala assim, ó, os itens. Só o café ferve? Não, o café nem ferve como no banho-maria. Então esse aqui está falso. Item B. O café e a água do banho-maria fervem? Não, também não. Só a água que vai ferver, tá bom? O item C. Só o banho-maria ferve? Perfeito. Isso aqui é o verdadeiro, o item C. O item D. O banho-maria ferve a uma temperatura menor do que a da água pura? Não, ela vai ferver a mesma temperatura, tá bom? Então não é menor, vai ser a mesma, vai ser igual à água pura. O café ferve a uma temperatura maior, no caso aqui ele colocou menor, que é da água pura. Não, ele vai ferver a uma temperatura maior. A temperatura de ebulição dele vai ser maior, porque aqui é um soluto, entre um solvente e um soluto. Ele vai ter lá a borra, vai ter o açúcar, tá? Então a temperatura de ebulição dele vai ser maior do que a da água pura. Ótimo. Gente, olha, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou ter que resolver umas coisas e também, senão a aula vai ficar muito esticada. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Tem essa lista aí de vocês, para vocês finalizarem, tá? Se tiver dúvida nas outras questões, vocês podem conversar comigo aí pessoalmente. E também a gente vai ficar marcando esses horários para a gente ficar estudando aqui, tá? Dia de terça-feira a gente vai se encontrar, tá? Das 2 horas, tá? Das 2.
às 3, 3h30, vai depender muito aí de como vai ser. E a gente vai dar continuidade aos conteúdos. E nas quartas-feiras, olha só, nas quartas-feiras eu posto uma atividade para vocês, um TD, para vocês irem estudando com antecedência, tá? E nas terça-feiras a gente tem esses encontros, tá? Onde aqui a gente vai trocar umas ideias, beleza? E outra coisa, ó. Se tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo, vocês também podem conversar comigo lá pelo WhatsApp, tá? E a gente vai e eu vou mandar as atividades pelo Classroom. Aí a gente pode depois criar também, tipo, aulas particulares, tipo, 3 alunos têm determinada dúvida, a gente pode montar também uma sala virtual aí para vocês, tá? Isso vai depender muito de vocês. Mas eu fico à disposição, tá? Para vocês. Eu fico à disposição aí para vocês, qualquer coisa a gente tá aqui, tá? Tentar depois voltar à normalidade, tá um problema sério ainda no nosso país com essa questão da pandemia, tá? E é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Acho que foi a turma que. Isso, Lívia, é isso mesmo, tá? Acho que a turma de vocês foi a que mais participou, teve mais gente aqui, tá? E então é isso, gente. Agradeço. Boa semana aí pra vocês, bons estudos. E eu fico aqui torcendo por vocês. Abração. Tchau.